Fala galera, beleza? Professor Bruno Marques aqui, sou professor discursivo de educação concursado e analista do TCDF. Saiu o edital da Polícia Militar de Alagoas, beleza? E lá no cargo de oficial combatente, aquele cargo que tem um melhor salário, veio a nossa querida prova discursiva. Por isso, o que eu fiz aqui nessa aula? Eu montei uma análise geral das principais informações do edital, para que você possa bolar uma estratégia efetiva aí, de estudo e com foco na prova discursiva, trazendo aqui as principais características da banca no que tange à prova discursiva. Então, no final, eu vou trazer também uma estratégia de estudo para a prova discursiva e vou aproveitar também para poder mostrar para você o treinamento de discursiva voltado para esse concurso. Antes de começar, se você quiser aí já entrar em contato comigo, bater um papo sobre o concurso e tal, tá aqui o meu Instagram e também tem o canal da Academia de Discursivas lá no Telegram. Ambos são gratuitos se você tem acesso direto comigo. Pode trocar uma ideia, falar sobre o concurso, falar sobre as dificuldades, etc. Beleza? Então, vamos nessa. Vamos ver o que interessa aqui do edital. As principais informações do edital, de forma bem rápida aqui. Vamos lá. Trazer isso aqui tudo. Ó, data da prova. A prova está marcada para dia 15 de agosto, tá? No período da manhã. Vai ser 4 horas e meia de prova. Cargo, tem o cargo de oficial combatente e o cargo de soldado combatente. Essa aula, né, o foco dessa aula é no oficial combatente. Por quê? Porque no cargo de soldado combatente não tem prova discursiva, vai ser só a prova objetiva, tá bom? Quanto à data, né, fica ligado aí porque está acontecendo muito das provas serem adiadas por conta da questão da pandemia. A gente nunca sabe como é que vai estar lá em agosto, né, a situação de saúde, etc. Então, como que você deve se preparar? Você deve se preparar para a prova no dia 15 de agosto. Se chegar lá no dia 15 de agosto e não tiver prova, for adiada, né, for suspensa, etc., beleza, você já está preparado. Então, tudo que vier mais de tempo vai ser lucro para você. O que você não pode ficar na expectativa de que vai ser adiado e não chegar preparado para a prova. Então, se prepara para a prova no dia 15 de agosto, beleza? Exigência, o cargo exige apenas nível médio. Então, se você tem nível médio, você pode fazer o concurso e pode se candidatar a receber uma remuneração de R$ 8.000, R$ 8.099 aqui após o curso de formação, né? Quando for considerado aspirante. Cara, R$ 8.000 inicial, tá? Já coloca aí já no papel o que você vai fazer com essa grana, né? Já faz ali já direciona esse dinheiro aí, né? Para você comprar aquele carro bacana que você queria, para poder quitar seu imóvel ou comprar o seu imóvel, né? Para poder já marcar aquela viagem massa. Tem muito aprovado aí que inclusive já marca a viagem antes de tomar posse no carro. Já passou no concurso, pá, já vou fazer minha viagem para dar aquela relaxada do período de estudos, né? Porque a gente sabe que é ralado, que é cansativo. Então, rala esses dias aí. Quando chegar lá no dia 15 de agosto, faz a sua prova, tranquilo, gabarita discursiva de preferência, pra você ficar mais tranquilo ainda, né? Faz as outras etapas do concurso, TAF, tudo. Depois, se seu nome estiver lá na classificação, dentro das vagas, aí, meu amigo, já pega lá um dinheiro emprestado, uma economia que você tem aí, já faz aquela viagem massa, dá uma relaxada, porque aí depois você assume e aí você vai receber esse salário todo mês, beleza? Então é muito bacana. E sem falar na atividade, né, que você vai estar exercendo, que é uma atividade muito dinâmica, não é aquela atividade de escritório, de ficar lá sentado. Então vai ser uma atividade muito dinâmica e muito importante para a sociedade, né? Vocês viram heróis da sociedade, então vale muito a pena se preparar e se dedicar para esse concurso. Eu sei que é difícil, eu sei que às vezes bate aquela dúvida, bate aquela insegurança, mas todo mundo que faz a prova é inseguro, até ser aprovado. Depois que é aprovado, fala, não, estava seguro, não, estava inseguro sim. Então, a gente sabe que tem essa segurança, mas mantém aí o foco e continua porque dá certo, beleza? Validade do concurso. Validade do concurso é 12 meses, né? Sendo possível ser prorrogado por mais 12 meses. Então, você pode ser chamado para poder assumir o cargo num período de 1 ano. Isso aqui é importante para aquele candidato que vai ficar ali no cadastro de reserva. Porque normalmente o órgão tende a chamar todos que estão nas vagas, fica o cadastro de reserva e no cadastro de reserva ele chama durante o período de vigência do concurso. Pode ser que chame tudo de uma vez também, né? Todo mundo na mesma turma e pronto. Mas normalmente não é isso que acontece.
Agora, Bruno, vai ter cadastro de reserva? O edital não falou de cadastro de reserva. Ó, vai ter um cadastro de reserva, tá? Por mais que o edital não tenha falado de forma expressa. E como é que a gente chega a essa conclusão? É só analisar a questão das vagas. Vamos lá. O edital, ele traz o seguinte, que vão ser 60 vagas para o cargo de oficial combatente. Tá. São só 60, Bruno? Não. Sabe por quê? Porque o edital também traz o seguinte, que ó, dos candidatos que forem aprovados na prova objetiva, vão ser selecionados os 156 primeiros para ter a redação corrigida, tá? Então, a banca vai corrigir as 156 melhores notas na objetiva, ela vai corrigir a discursiva, tá? Então, os candidatos que ficarem até a colocação 156 vão ter a redação corrigida. Bruno, então, todos que forem aprovados na discursiva vão montar o cadastro de reserva? Não, tá? A banca ela vai corrigir, então é assim, ó, tem aqui, só para você tentar ficar mais claro ainda para você, tem aqui uma lista de classificação. Primeiro, segundo, terceiro, até a colocação 156. Então, esses candidatos aqui, eles foram organizados com base na nota da prova objetiva, beleza? Aí, eles chamaram todos esses candidatos. Ah, quem ficou 157 aqui, Bruno? Beleza, esse aqui já está eliminado do concurso. Não vai ter a redação corrigida, já está eliminado. Beleza, aí a banca vem e faz a correção da discursiva, tá? Desses candidatos. Então, ela vem aqui e coloca a nota, né, da discursiva. E aí, quando ela faz essa nota da discursiva aqui, ó, ela faz uma outra classificação. Então, às vezes, o cara que está aqui, por exemplo, em 80, né, que estava fora das vagas, ele tira uma boa nota na discursiva, ele vem aqui para, sei lá, 10º lugar, né, e fica aqui em 10º, em contrapartida o que está em terceiro foi mal na discursiva, cai aqui, tem candidato que já vi caindo até para fora das vagas, enfim. Então, vai mexer nessa classificação e aí vai fazer uma nova classificação, beleza? Então, vão ficar os 156 aqui classificados. Vamos supor que todos tenham conseguido o mínimo e tenham sido aprovados. Então, vai ter a classificação de 156. Os 156 vão para o cadastro de reserva? Não. Não vão, porque o edital traz assim, ó, respeitando os empates na última colocação, serão convocados para o teste de aptidão física. Então, vão ser convocados para o TAF apenas 75 candidatos. Tá? Então, ela vai vir aqui e cortar, ó, pegar aqui os 75 primeiros com essa nova classificação, que é o somatório da discursiva, e esse restante aqui, que equivale a 81 candidatos, vão ser eliminados, tá? Então, a banca vai montar um cadastro com 75 pessoas, então vão ser 60, e o cadastro de reserva vai ser igual a 15, né? Então, vão ser 60 mais 15, no total vão ter 75 pessoas que podem vir a ser chamadas para assumir o cargo de oficial combatente. Esses 81 aqui, que conseguiram uma nota no objetivo, que conseguiram o mínimo para ser aprovado na discursiva, mas não ficaram entre os 75 que estão eliminados do concurso. E aqui eu já destaco para você, olha a importância da prova discursiva. É depois da nota da prova discursiva que a banca vai eliminar mais da metade dos candidatos aprovados na prova objetiva. Então, você conseguir uma boa nota na discursiva é fundamental para que você suba as classificações e se mantenha entre os 75, tá? Porque quem está ali, 50, 40, e aí escorrega na discursiva, meu amigo, a chance de ficar fora dos 45 é muito alta, né? Então, se você acredita que não vai gabaritar a prova objetiva, ou que não vai ficar próximo ali das primeiras vagas, vale a pena focar na discursiva, né, para você conseguir uma boa nota. E se você acredita que vai ficar nas primeiras colocações, também vale a pena a discursiva. Para quê? Para não correr o risco de você ou ser eliminado, ou cair muitas classificações e ficar fora ali do quantitativo de vagas, tá? Então, em qualquer situação, tem que se preparar para a discursiva. Não dá para ir para essa discursiva contando com a sorte. Não dá. Você não vai colocar todo o seu estudo, todo o seu trabalho, toda a sua dedicação em jogo contando com uma sorte na discursiva. Não, você vai para a discursiva para poder tirar uma nota boa. E é esse o objetivo desse vídeo aqui, tá? Então, uma estratégia que eu sempre monto quando eu vou me preparar para um concurso é, em concurso público, não passa quem sabe mais. Passa quem tira a maior nota. Ah, Bruno, lógico, quem tira a maior nota passa. Mas essa informação aqui, ela é muito mais profunda do que parece, tá? Só para você ter uma ideia, eu vou detalhar aqui para você. Isso aqui foi o resultado do meu concurso no TST, no cargo de analista judiciário. Tá aqui meu nome, Bruno Pinheiro Marques, aprovado em segundo lugar nesse concurso, tá? Dá uma olhada aqui.
A minha nota na prova objetiva foi 273. Ela foi menor do que a do quarto, do que a do quinto, do que a do sétimo, do oitavo. Esse cara aqui, ó, ele tirou a maior nota na objetiva, tá? 301. Só que na discursiva eu gabaritei, né? Em contrapartida desses candidatos aqui, eles não tiraram a nota máxima, tiraram uma nota menor. No final das contas, o que vale é o quê? É o somatório. É o que vale é o somatório. Então é essa nota final aqui que vale. Né? Não importa se eu conseguir mais nota nessa prova ou nessa prova. O que importa é essa final, aquela que vai me dar a classificação. Aí entra aquilo que eu falei. Ó, esse cara aqui, ele sabia mais. Ele foi melhor na objetiva, muito melhor por sinal. Ele tirou mais quase 30 pontos a mais que eu na objetiva. Então provavelmente ele sabia mais do conteúdo do que eu. Só que não importa quem sabe mais, importa quem tira a maior nota. Então, se você busca a maior nota, você vai utilizar qual estratégia? Opa, eu vou focar naquela matéria que vai me dar mais nota e que eu tenho que direcionar menos esforço. Então, eu vou estudar aquilo que vale mais ponto, beleza? Porque aí no final, se eu não conseguir estudar tudo, eu estudo o que vale menos ponto, fica faltando só o que vale menos ponto e ainda assim eu estou concorrendo para conseguir uma vaga. Beleza? Então, esse tem que ser o seu mantra. Em concurso público, não passa quem sabe mais, passa quem tira a maior nota. Beleza? E para poder montar essa estratégia, a gente tem que analisar, então, a pontuação de cada uma das provas. Né? A gente tem o seguinte aqui, ó. O edital traz assim. Tem todas essas etapas aqui, ó, teste de aptidão física, avaliação médica, avaliação psicológica, comprovação documental, investigação social e exame toxicológico. Todas essas etapas são eliminatórias, tá? O que quer dizer? Que o candidato ou ele passa ou ele não passa na prova. Ele não ganha classificação aqui. As provas que geram classificação, que é o que é importante para a gente agora, são a prova objetiva de conhecimento básico, a prova objetiva de conhecimento específico e a prova discursiva. Beleza? A banca traz aqui até a quantidade de itens, cada um tem peso 1, então na verdade são 50 pontos para objetivo e 70 pontos para de conhecimento específico, beleza? Massa, vamos detalhar isso aqui mais ainda. Então a gente tem aqui, ó, já abri tudo aqui, tem o seguinte, ó, prova objetiva, conhecimento básico, vale 50 pontos e o candidato para ser aprovado precisa tirar 10 pontos. Conhecimento específico, vale 70 pontos e para o candidato ser aprovado ele precisa tirar 21 pontos, beleza? Então ele tem um mínimo das duas. Veja que se o candidato tirar 10 pontos aqui e 21 aqui, ele vai ficar com 31 pontos. 31 pontos, ele é aprovado? Não, ele não é aprovado. Por quê? Porque a banca ela traz também um mínimo para o somatório. Então a prova total vale 120 pontos, que é 50 mais 70, né? Mas para ser aprovado precisa tirar um mínimo de 36 pontos. Então o candidato ele tem que buscar uma nota além do mínimo para poder ser aprovado na prova objetiva. Depois que tiver a prova objetiva, vai fazer aquela classificação lá que eu falei no início da aula, vão pegar os 156 primeiros e vão corrigir a prova discursiva. Aí a prova discursiva ela vai ser um texto dissertativo de 30 linhas, cobrando um conhecimento de atualidade, valendo 20 pontos. E para o candidato ser aprovado, ele precisa tirar 10 pontos. Uma informação extra que tem no edital e que às vezes muita gente deixa passar é a questão da cor da caneta, tá? Alguns editais falam, pode ser caneta azul ou preta. Nesse edital tá caneta preta, tá? E mesmo que tivesse azul, eu aconselho sempre a usar caneta preta. Por quê? Porque na hora que digitaliza a sua prova, ela fica muito mais fácil de ler se estiver com uma caneta preta do que se ela tiver com uma caneta azul, beleza? Então, nada de caneta azul, caneta preta no dia da prova. Massa, vamos voltar para a nossa análise aqui. Então, quem olha isso aqui vai falar assim, pô, 120 pontos a prova objetiva, 20 pontos a prova discursiva. Lógico que meu direcionamento vai ser para a prova objetiva. Né? A pessoa ainda faz um gráfico lá, ó, discursiva, conhecimento específico, conhecimento básico. Ó, discursiva é que vale menos pontos, é a última que eu vou estudar. E aí a pessoa já acaba com a estratégia de estudo dela. Por quê? Porque essa análise aqui é a análise que a maioria dos candidatos faz. Tá? Mas a análise de quem quer ser aprovado é um pouco mais específica que essa. Olha essa tabela aqui. Dá uma olhada. Conhecimento básico, tá? Ela tem 3 questões, tá? 3 matérias, desculpa. Vão ser língua portuguesa, língua estrangeira e noções de informática. Né? Não, provavelmente vai vir aqui, são 50 pontos, vai vir aqui 20 questões de língua portuguesa, aí deve vir 15, por exemplo, né? Ou às vezes até a metade vem de língua portuguesa, beleza?
às vezes até 25. Aí depois vem conhecimento específico. Pô, conhecimento específico vale 70 pontos, né? Mas olha aqui, quantas matérias tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Não, aqui não. 11, 12, 13, 14, 15, 16 matérias. Vamos ver se é isso aqui mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 matérias, viu, Bruno? Contando errado. 14 matérias, tá? 14 matérias para 70 pontos. Tá? Então vai ter em média aqui, cada matéria dessa vai ter 5 pontos. Beleza? Para poder dar 70 no final. Então vai ter em média 5 pontos cada uma dessas matérias. Aí a pessoa olha esse gráfico e fala, vou estudar só conhecimento específico. Aí se mata lá estudando geografia, física, química, sendo que na verdade essas matérias em si, né, individualmente, elas nem valem tantos pontos assim. Se você estuda língua portuguesa, por exemplo, e foca aqui para poder tirar esses 20 pontos em língua portuguesa, é como se você estivesse gabaritando 4 matérias aqui, tá? Só em língua portuguesa. Então veja que aqui você já começa a perceber que as matérias de conhecimento específico não são as que têm o maior impacto na nota final. Lógico, em conjunto elas são, e elas precisam ser estudadas, precisa. Mas na hora de distribuir, né, as horas líquidas de estudo, você tem que pensar de forma estratégica, buscando conseguir a maior nota. E aí aqui vem a discursiva. A discursiva, diferente dessas outras matérias, ela tem aqui, ó, um texto dissertativo de atualidade. Para você poder ir bem nessa prova, você vai ter que estudar aqui 80%. Vai ser técnica, tá? E 20% vai ser conhecimento de atualidade. Beleza? Então, a maior parte vai ser você conhecer a técnica. E essa técnica aqui, num treinamento que a gente tem, voltado para esse concurso, essa técnica você consegue matar em ali 2, 3 dias de estudo. 2, 3 dias de estudo. Imagina, você fecha ali a técnica, consegue ver toda a teoria. Logicamente, você vai ter que praticar para poder aperfeiçoar essa técnica, mas estudando ali uma vez por semana a redação, você já aumenta significativamente a chance de conseguir uma nota alta no concurso. Então, quando você analisa de forma estratégica, pensando que em concurso público passa quem sabe mais, não quem tira. Desculpa, em concurso público passa quem tira a maior nota, não quem sabe mais. Quando você começa a pensar dessa forma, você começa a dar importância para a prova discursiva. Tá? Então vamos falar um pouquinho mais sobre a prova discursiva. A prova discursiva vai ser um texto dissertativo, e por texto dissertativo a gente entende aquela introdução, desenvolvimento e conclusão. Tá? De 30 linhas para ser respondida valendo 20 pontos. Para ser aprovado, precisa tirar pelo menos 50% da pontuação, ou seja, 10 pontos. Tá? A gente vai falar sobre essa divisão aqui mais à frente, mas a princípio vamos deixar isso aqui guardado, tá? Guardado para a gente falar sobre essa estrutura do texto dissertativo. E diz que a prova vai cobrar conhecimento de atualidade. O edital traz o que é conhecimento de atualidade. Você quer ver o que é atualidade? É tudo, tá? Tudo. Qualquer coisa pode ser atualidade. Dá uma olhada. Tópicos relevantes e atuais das diversas áreas, tais como segurança, transporte, política, economia, sociedade, educação, saúde, cultura, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável e ecologia. É tudo. Praticamente tudo. Então, assim, não é uma boa estratégia você ir estudar a atualidade. Por mais que pareça contraditório, você não precisa estudar atualidades. Por quê? Porque se você focar em ficar estudando a atualidade, você nunca vai esgotar a matéria, porque é imensa, é infinita essa matéria de atualidade. Todo dia que passa tem alguma coisa mais atual, então você tem que estar estudando sempre. E no final das contas, o que vai te dar a maior nota é o conhecimento da técnica, como eu disse lá atrás. Nem é o conhecimento da atualidade. Então o foco tem que ser em estudar a técnica discursiva. A atualidade você vai acabar estudando de forma estratégica ao fazer as questões cobradas pela banca, né, ao fazer alguns temas inéditos, que ali você acaba se forçando a conhecer alguns assuntos de atualidades, mas já direcionando para o que normalmente a banca gosta de cobrar. Né? Então é um estudo muito mais eficiente você estudar por questões. Você vai lá fazer as questões, faz a sua redação e tudo, e ao mesmo tempo você está estudando também alguns aspectos de atualidade que você acaba conseguindo encaixar em uma redação ou outra, né, de um outro tema,
né? Porque às vezes o argumento que você usa numa redação serve de base para outra redação, beleza? Então isso aqui é a nossa prova discursiva. Agora, Bruno, vamos para a prática, tá? Para a prática, a gente fez o seguinte, eu entrei lá no site do Você Concursado, lá na biblioteca, tá? Biblioteca de discursiva. Entrei lá e aí pesquisei lá Polícia Militar de Alagoas, tá? E aí encontrei aqui para o cargo de oficial policial militar a prova aplicada pela banca CESP-Sebrasp em 2012. Foi a última prova aplicada para o concurso. Aí olha aqui, a prova era essa, ó. Você tem aqui um texto motivador, você tem aqui um comando da questão com o tema drogas e violência, a necessária atuação do Estado, e depois você tem aqui os tópicos, tá? Essa é a estrutura padrão de um enunciado da banca Sebrasp, né? Normalmente a banca ela utiliza essa estrutura, traz um texto motivador, aí vem com o comando da questão, pede para o candidato escrever um texto dissertativo e apresenta o tema, e depois vem os tópicos. Normalmente são 3 tópicos em que a banca coloca pontuação para cada um desses tópicos, beleza? Essa é a estrutura de um enunciado da banca Sebrasp. É sempre assim? Não, não é sempre assim. Tá? Às vezes ela varia um pouco esse enunciado e acaba pegando alguns candidatos de surpresa, porque são candidatos que não estão treinando ali as provas da banca Sebrasp. Mas no treinamento que a gente montou tem inclusive vários temas. Na biblioteca discursiva, né, que é gratuito, você pode entrar lá e pesquisar, você tem vários temas da banca Sebrasp, você pode pesquisar e encontrar enunciados diferentes, tentar identificar ali os tópicos, né, o tema, dentro de uma outra estrutura, porque isso é importante na hora de montar a sua redação, tá? Agora vamos falar sobre entrar um pouquinho aqui na matéria, tá? Não a fundo, porque senão a gente não acaba essa aula hoje, mas só para você ter noção acerca do seguinte. Aqui a banca pede um texto dissertativo, beleza? Que exige introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Nessa questão, se eu fosse fazer essa questão aqui, eu faria da seguinte forma. Então tá aqui a minha folha de resposta, certo? Eu dividiria a minha redação assim, ó. Um parágrafo bem pequenininho com a introdução e um parágrafo bem pequeno para a minha conclusão. Para quê? Para poder atender à estrutura do texto dissertativo. Mas eu gastaria o mínimo de linhas possíveis nesses 2 parágrafos. Por quê? Porque o restante ficaria para responder os tópicos. Aí eu faria, aqui vamos supor aqui, ó, tópico 1, 2 e 3. Resposta do tópico 1, resposta do tópico 2, resposta do tópico 3. Então eu teria um texto com introdução, desenvolvimento e conclusão. Bruno, tem outra forma de fazer? Tem. Eu poderia pegar e tirar o parágrafo de conclusão. Então aqui seria meio que um parágrafo de resposta ao tópico 3, mais de conclusão ao mesmo tempo. Isso é uma estratégia também de resposta que vale para a banca CESP. Mas, Bruno, aí vai ficar sem conclusão. Não, o último parágrafo vai virar conclusão. Mas por que eu estou falando isso? Porque muita gente acha que na hora de estudar para a banca Sebrasp, não precisa fazer introdução e não precisa fazer conclusão. Por que entendem isso? Porque várias vezes a banca não penalizou os candidatos que não trouxeram introdução e conclusão. Então a banca foca tanto ali na resposta aos tópicos, nos 3 tópicos, que às vezes o candidato traz só 3 parágrafos, né, que é 3 respostas, 1 para cada tópico, e a banca dá nota máxima em apresentação, né? Porque mesmo sem trazer introdução e conclusão. Isso acontece sim, tá? Mas tem situações em que a banca, ela tira ponto. Tem situações em que a banca traz no edital de forma expressa falando que se o candidato não tiver trazido introdução e conclusão, ele vai perder ponto. Então aí o examinador tem que tirar ponto. Então depende muito de concurso para concurso, de examinador para examinador. Para garantir, né, porque seu objetivo aqui é tirar a maior nota, e você não tem como escolher quem vai corrigir sua prova. Então, para garantir, tem que ser prudente, né? Então tem que escolher ali o formato que vai te dar nota, tanto para um examinador que foca nos tópicos, quanto para um examinador que foca na questão da estrutura. Então você faz a estrutura só para cumprir forma, então gastando um mínimo de linhas, e distribui o restante das linhas para responder aos tópicos, beleza? Essa é a estratégia aí para a banca Sebrasp. E como é que a banca vai corrigir a sua prova? Esse tema aqui, ó, tá disponível lá no treinamento também, vai ter proposta de resolução em texto, eu vou montar a aula gravando
como eu faria a redação, utilizando os argumentos e tudo. Então isso aqui também vai estar lá no treinamento, é bom você praticar, fazer a prova anterior é o primeiro passo aí para começar a praticar, beleza? E como é que a banca vai corrigir a sua prova? É bem assim. O edital traz a seguinte forma. Nota da prova discursiva vai ser igual a nota, tá, do conteúdo, nota de conteúdo, composta por apresentação e estrutura textual e desenvolvimento do tema, menos 4 vezes o número de erros dividido pelo total de linhas, tá? Então vamos lá. Nota de conteúdo. Apresentação e estrutura textual. Aqui vai cobrar margem, obediência aos parágrafos, legibilidade, organização de ideias e estrutura textual, que pressupõe que alguns examinadores exigem introdução e conclusão. E desenvolvimento do tema é a resposta aos tópicos. Então, tópico 1, tópico 2, tópico 3. Essa vai ser a forma de divisão da nota. E quanto é que vale cada um desses pontos? Vai valer o seguinte, ó. Apresentação e estrutura textual vai valer 1 ponto e desenvolvimento do tema vai valer 19 pontos. Então, no final, a gente vai ter aqui a prova valendo 20 pontos. Daqui a gente já tira o seguinte, ó, 95% da sua nota está na resposta aos tópicos. É por isso que eu falei lá que eu vou usar pouquíssimas linhas para introdução e conclusão. Por quê? Porque como meu objetivo é tirar a maior nota, eu trago mais linhas para poder responder aquilo que vai me dar mais pontos. Tá? Então eu faço ali parágrafos de introdução de no máximo 3 linhas, parágrafo de conclusão de no máximo 3 linhas, né, para poder utilizar o máximo de linhas nessas respostas aqui aos tópicos. E aqui, né, você capricha ali na apresentação, na legibilidade, fica tranquilo. Inclusive, essa questão da legibilidade é algo interessante. Por quê? Como é que você sabe se sua letra é boa ou não? Né? Se você escreve, você está sabendo o que você está escrevendo. Então, você consegue ler a sua letra. Agora, todo mundo consegue, né? Então, é interessante sempre você ter um feedback. Você faz a sua redação ali e dá para alguém corrigir, para ver se a pessoa consegue ler. E não pode ser também qualquer pessoa, tá? Porque a pessoa que está corrigindo prova da Banca Sebrasp, ela tem um olhar um pouco mais crítico para a letra. E ela sabe identificar quando uma letra é legível ou não. Como ela tem acesso a muitas redações, às vezes uma letra, né, que você pega sua redação, dá para o seu irmão ler, para o seu amigo ler, aí ele lê e fala assim, nossa, não estou entendendo nada. Às vezes o examinador consegue, porque a vista já está treinada para aquilo. Então, às vezes a sua letra não é tão ruim, mas uma pessoa que não corrige prova vai olhar e falar, ah, não, sua letra está horrível, tem que melhorar. Então, por isso que é importante você já direcionar a redação para alguém que está acostumado a corrigir provas discursivas, né, inclusive examinadores e tudo, para poder te dar um feedback mais real de como que está a apresentação do seu texto, beleza? Massa. Aí, Bruno, isso aqui vale 20 pontos, certo? E como é que eu perco pontos em gramática? Justamente com essa formulazinha aqui. Então, a banca vai pegar e vai subtrair o resultado dessa fórmula. Só para você ter uma ideia aqui, olha como é que seria. Pegar duas situações aqui. Um candidato que cometeu 5 erros, mas escreveu 20 linhas, e o candidato que cometeu os mesmos 5 erros, mas cometeu 30 linhas. Então, você pegaria 5 vezes 4, né, dividido pelo total de linhas, 20. Então, a gente teria aqui menos 1 ponto, né? Esse candidato perderia 1 ponto, então a nota desse candidato seria de 19 pontos, caso ele tivesse tirado a nota máxima de 20 pontos. Já esse candidato, cometendo a mesma quantidade de erros, só que escrevendo mais linhas, ele ia perder 0,67 pontos, que é 5 vezes 4 dividido por 30. Né? Então, esse candidato aqui, ele ia tirar 19,33 pontos. Então, só por ter 19,33. Só por ter escrito mais linhas, esse candidato ganhou mais ponto que esse. E essa diferença de ponto pode parecer pequena, mas não é, tá? 0,33 pontos, normalmente nas classificações da Banca Sebrasp, costumam valer ali várias posições. Então, quanto mais pontos você conseguir, melhor. E essa é uma estratégia. Né? Então, escrever mais linhas na prova da Banca Sebrasp é uma boa estratégia para poder conseguir uma boa nota. Aí tem candidato que fala o seguinte, não, Bruno, mas se eu escrevo mais linhas, a chance de eu cometer mais erros de gramática é maior. Você concorda comigo? Né? Ora, se eu escrever 20 linhas, eu devo cometer menos erros do que se eu escrever 30. Mas não é só por isso que você deve escrever todas as linhas. Além de ter esse impacto menor na questão gramatical, tá? Você, ao escrever mais linhas, aumenta a sua chance de acertar o que está sendo pedido aqui, né?
Então, quanto mais informação você trouxer no seu texto, maiores são as chances de você acertar o que a banca está pedindo, né? E de garantir aqueles 95% da nota. Né? Então veja que é estratégia. Gente, isso aqui é estudo discursivo profissional. Isso aqui é estratégia para você realmente conseguir um melhor desempenho utilizando a banca CESP. Tá? Então é assim que a banca vai corrigir sua prova. Então, beleza. Então a gente viu aí que vai ser uma redação de 30 linhas de atualidade, que a gente precisa focar na técnica para poder escrever o texto, né? Não vai ficar estudando atualidade por fora, vai estudar atualidade fazendo questão de prova anterior, fazendo questão inédita, né? Que cobra assuntos que podem vir a cair no seu concurso, né? E vai escrever o máximo de linhas possíveis, beleza? E qual vai ser a estratégia para você até o dia da sua prova, então? Tá? E aí que a gente bolou o seguinte, ó. Primeiro, aprende a técnica discursiva. Você vai aprender a colocar no papel aquilo que você já sabe, né? Então é organizar as informações que respondem ao que a banca está pedindo de forma estratégica dentro de um texto. Ó, vai ter muita gente estudando para o concurso da Polícia Militar de Alagoas, vendo vídeo de como fazer prova em Enem, tá? Porque no Enem, texto dissertativo é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, tá? Não caia nessa pegadinha de estudar para concurso vendo vídeo de Enem na internet, tá? Precisa de um treinamento focado em banca Sebrasp, tá bom? Em banca Sebrasp, em provas que foram cobradas anteriormente, aí, principalmente na área policial. Então você vai aprender a escrever o texto dissertativo para a banca Sebrasp. Essa técnica aqui no treinamento que a gente tem é muito rápido, você consegue aprender ela muito rápido. E depois é o quê? É praticar. Então você vai ter que praticar aí no mínimo 3 redações até o dia da prova. No mínimo 3 redações. E Bruno, eu posso fazer 3 redações tudo num dia só? Não, não pode. Tá? Por que não? Para que essas redações, né, elas sejam de fato efetivas para sua melhoria, você vai precisar fazer o seguinte: você escreve a redação, encaminha para alguém corrigir. Essa pessoa vai ler sua redação, vai fazer os apontamentos do que você precisa melhorar. Melhorou, você pega aquelas informações e faz a segunda. Então a segunda redação vai estar melhor do que a primeira, porque você já corrigiu alguns erros. Aí você manda para correção de novo. O professor vai corrigir sua redação, vai apontar, Bruno, ainda ficou faltando isso, isso e isso na sua redação, melhor caprichar nisso aí. Beleza, aí você pega aqueles pontos de melhoria e faz a sua terceira redação. Então veja que na sua prova, a sua prova vai ser a 4ª redação. Então já vai ter feito uma melhorado, feito 2 melhorado, feito 3 melhorado. Você vai chegar aqui muito melhor do que aqui. Mas o que acontece? Na maioria dos casos, a pessoa vai para a prova e faz a primeira redação no dia da prova. Então, assim, seria o pior desempenho dela vai ser o que vai valer realmente o cargo ali, né? Então, não deixe para ir para a prova sem praticar antes. E essa prática precisa ser feita com correção. Porque você concorda comigo? Se você fizer 100 redações, as 100 redações vão conter os mesmos erros. Ué, se ninguém está dizendo para você que é um erro, você vai continuar fazendo igual. Então não adianta fazer muita redação sem correção. O ideal é que você tenha correção. Agora, Bruno, posso fazer 10 redações? Pode, melhor ainda, né? Porque aí a sua 10ª redação vai ser muito melhor do que a 9ª, do que a 8ª, do que a 7ª e assim por diante. Então, quanto mais redação você fizer com correção, melhor para o seu desempenho no dia da prova. E para poder facilitar o seu estudo, eu vou apresentar para você aqui um treinamento que a gente montou de discursivo voltado para o concurso da Polícia Militar de Alagoas. Como é que esse treinamento é dividido? Tá aqui, ó. Aquela técnica discursiva, sucinta e objetiva, para você poder pegar ali só o que é importante para a banca Sebrasp. Depois, temas para praticar. Esses temas são todos no formato da banca Sebrasp. Tem mais de 20 temas para você poder praticar, tá? Contando com questões de provas anteriores para você sentir como que é o estilo da banca e com temas inéditos, né? Esses temas inéditos, logicamente, focados em concursos da área policial, porque são áreas que normalmente a banca gosta de cobrar na discursiva. Então você vai treinando ali de forma direcionada para o seu concurso. Depois, o curso conta com correções individualizadas. Então é aquela parte mais importante, que é ter alguém para corrigir sua redação. Pronto, resolvido o problema. O curso já traz essas correções.
E além das correções, ainda traz proposta de resolução dos temas em vídeo. É como se fosse um Netflix. Você escolhe um tema lá da área do aluno, bota lá para ver como que eu faria aquele tema. Então eu vou lá explicar para você, ó, essa questão faz isso aqui, aí você vai montar isso aqui na introdução, isso aqui na conclusão, aí você vai montar o tópico frasal do seu parágrafo assim, você vai inserir essas informações e pronto, você tem uma redação aqui que provavelmente tiraria uma nota máxima no concurso, né? Então eu, além de explicar para você a técnica de discursiva lá na parte teórica, além de apresentar um tema para você praticar, e além de corrigir o seu tema, você ainda vai ver como eu faria aquele tema. Né? Então aí você fecha um ciclo, né? Você fecha um ciclo de aprendizado e aí no próximo tema a mesma coisa. Então assim, você vai evoluindo muito mais rápido do que sem um acompanhamento. Né? E tudo isso a um preço acessível. Né? O Você Concursado ele procura trabalhar sempre com um preço acessível para quê? Para poder atingir o maior número de pessoas. Tá? Se você tiver ficado com alguma dúvida, você pode mandar uma mensagem para mim lá no Instagram, que é @prof.brunomarques. Pode mandar uma mensagem para o Você Concursado também. E também você pode entrar lá no Academia Discursivos, né, no canal do Telegram. E aí lá você tem também o meu contato, você pode falar comigo diretamente, tá bom? Então, tá aí, se tiver alguma dúvida, você pode mandar mensagem. Né? Aguardo então, se você gostou também desse vídeo, né, deixa aí a sua curtida, né, valorizar aqui o canal também para poder a gente publicar mais vídeos assim, e espero você no nosso treinamento, beleza? Um forte abraço e bons estudos!